Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta simples. Você realmente é quem você acha que é? Ou você só gosta da versão de você mesmo quando ela parece correta? Porque a verdade é meio desconfortável. Você é hipócrita. E calma, porque isso aqui não é um ataque, é natureza. Antes de você discordar, pensa comigo. Você já criticou algo e depois fez exatamente a mesma coisa? Já julgou alguém e depois percebeu que faria igual na mesma situação? Já falou uma coisa, mas agiu de outra forma completamente diferente? Isso não é exceção, isso é padrão, mais especificamente um padrão encontrado em todo ser humano. E isso começa em um lugar muito mais profundo que você nem imagina. Instinto, emoção, impulso. O ser humano gosta de se ver como racional, controlado, lógico, mas a realidade é outra. A maior parte das suas decisões não vem da razão, vem do automático, do inconsciente, de algo muito mais antigo, muito mais primitivo. É como se dentro de você existisse uma versão que não quer saber de moral, não quer saber de certo ou errado, só quer sobreviver, só quer sentir, só quer reagir. E é exatamente por isso que existe uma frase tão forte: é preciso lutar todo dia para impedir que o animal saia da jaula, porque esse animal não some, ele só fica contido, e às vezes ele escapa. Sigmund Freud explicava isso de uma forma interessante. Ele dividia a mente em partes. Uma delas era completamente instintiva, impulsiva, sem filtro, sem moral, e outra parte tentava controlar isso, criar regras, criar limites. Ou seja, o conflito já está dentro de você, e mais especificamente no seu cérebro. Agora pensa no que isso causa. Você acredita em algo, defende uma ideia, cria uma imagem sobre quem você é, mas quando a situação aperta, quando a emoção entra, quando o instinto fala mais alto, você age diferente. E aí nasce a hipocrisia. Não porque você quer ser falso, mas porque você não é totalmente você no controle. E o mais interessante é que até pessoas extremamente inteligentes perceberam isso nelas mesmas. Jean-Jacques Rousseau escreveu sobre moral, sobre sociedade, sobre o que era certo, mas ao mesmo tempo abandonou os próprios filhos. Olha o nível disso. Um cara que falava sobre ética não conseguiu sustentar na própria vida. Agora pensa, isso faz dele uma fraude ou faz dele um ser humano? Outro exemplo, Santo Agostinho. Antes de se tornar um dos maiores pensadores religiosos, ele viveu uma vida totalmente diferente. Ele mesmo admitiu os próprios erros, os próprios impulsos e chegou a escrever sobre isso, reconhecendo que mesmo entendendo o que era certo, ele não conseguia seguir. Agora pensa no peso disso. Se até pessoas que refletiram a vida inteira não conseguem ser totalmente coerentes, por que você conseguiria? E até mesmo Friedrich Nietzsche já criticava muito essa ideia de moral absoluta. Ele dizia que muitas vezes as pessoas criam valores não porque são verdadeiros, mas porque são convenientes. É para criar uma imagem boa de si mesmo para os outros, porque fazem elas parecerem melhores. Mas na prática, essas mesmas pessoas não conseguem sustentar esses valores o tempo todo. E isso não é só filosofia, isso é realidade. Você vê isso em tudo. Pessoas que defendem respeito, mas só respeitam quem concorda com elas. Pessoas que falam de liberdade, mas querem controlar o que não gostam. Pessoas que criticam comportamento, mas fazem igual quando tem oportunidade. E o mais curioso, elas não percebem, porque a mente é muito boa em justificar. Leon Festinger chamou isso de dissonância cognitiva. Quando suas ações não batem com suas crenças, sua mente tenta ajustar a história, criar uma explicação, uma desculpa, algo que faça você continuar se vendo como certo. Então você não muda o comportamento, você muda a narrativa. E isso acontece o tempo todo. Agora pensa mais fundo ainda. Se você é influenciado por instintos, emoções, experiências, ambiente, até que ponto você realmente escolhe ou até que ponto você só reage? Arthur Schopenhauer dizia algo direto: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, você até toma decisões, mas o desejo por trás delas não nasceu ali na hora. E isso explica muita coisa. Explica porque você age diferente em momentos diferentes. Explica porque você muda de opinião. Explica porque você se contradiz. Porque você não é fixo, você é um processo. Agora
agora vem a parte mais importante. Isso significa que você está condenado a ser hipócrita? Não, mas significa que você nunca vai ser totalmente coerente. E aqui entra uma comparação muito forte. Tentar eliminar totalmente a hipocrisia é quase como tentar viver sem cometer nenhum erro, ou até mais extremo, é como tentar viver sem pecar. Você pode conseguir por um tempo, pode se controlar, pode prestar atenção, pode agir da melhor forma possível, mas em algum momento você vai falhar, você vai se contradizer, você vai agir diferente do que acredita. E isso não é fraqueza, é limitação humana, porque você não é uma máquina lógica, você é emoção, você é impulso, você é história acumulada, e isso nunca vai desaparecer completamente. E talvez o objetivo não seja eliminar a hipocrisia, mas reconhecer ela. E isso traz um ponto muito importante. A hipocrisia não é totalmente ruim, mas também não é boa. Ela é perigosa dependendo de como você lida com ela, porque se você ignora, você vira alguém cego, alguém que se acha sempre certo, alguém que nunca se questiona, e esse é o pior cenário possível. Mas por outro lado, se você reconhece, isso vira ferramenta. Se você tem a humildade de reconhecer, isso vira ferramenta. Você começa a perceber padrões em você, você começa a entender suas falhas, começa a ajustar comportamento, não para se tornar perfeito, mas para ser menos incoerente. E isso já é evolução, porque no momento que você percebe, você começa a ter controle, você começa a se observar, a questionar suas próprias ideias, a duvidar das suas próprias certezas. E isso é raro, muito raro, extremamente raro. Sócrates já falava algo simples, mas extremamente profundo. Conhece-te a ti mesmo, porque no final, o maior erro não é ser hipócrita, é achar que não é, porque quando você acredita que é totalmente certo, você para de se questionar, e quando você para de se questionar, você para de evoluir. Então talvez a verdadeira evolução não seja se tornar perfeito, mas se tornar consciente, consciente de que dentro de você existe razão, mas também existe instinto, existe lógica, existe impulso, existe o que você quer ser e o que você realmente é. E a luta entre esses dois nunca acaba. Todo dia você escolhe, ou pelo menos tenta escolher, se você vai deixar um animal sair da jaula ou se vai manter ele sob controle. E talvez a coisa mais honesta que você pode fazer não é tentar ser perfeito, mas admitir algo simples. Eu vou falhar, eu vou me contradizer, eu não sou totalmente coerente, eu não sou perfeito em nenhum aspecto da vida. Porque quando você aceita isso, você para de fingir e começa a prestar atenção de verdade. E isso muda tudo, porque o problema nunca foi errar, o problema sempre foi achar que não errava. E talvez, só talvez, ser humano de verdade seja exatamente isso.